Fala pessoal, beleza? Professor Elias chegando na área para mais uma aula de gastronomia. Vamos continuar aqui com a aula de gastronomia contemporânea. Você que está gostando dessa série aí de aulas teóricas de gastronomia contemporânea, fique comigo. Na aula passada nós falamos sobre construção de sabor e vamos continuar nesse tema que é muito importante na hora de construir sabores, tá? Você consegue identificar, me diga uma coisa, você consegue identificar com facilidade quais são os principais sabores que existem num prato? Quais são os perfis que estão ali dispostos? Quais são as paletas de sabores que estão ali? Você consegue? Se você consegue, conte para mim aí nos comentários, tá? Me marque aí, deixa aí, professor, não consigo, não consigo. Quais são os que você consegue, tá? Mesmo assim, tema da aula de hoje, construção de sabores. Então, vamos nessa. Antes disso, vamos rodar nossa vinheta aqui, beleza? Fala, galera. Então, vamos continuar aqui com mais uma aula de cozinha contemporânea, falando sobre os sabores de um prato. Muita dificuldade, né? Nossos alunos aí, nossos queridos, tanto alunos como colegas também, né? Às vezes cometem alguns erros, tá? A gente precisa entender que quando você está diante de uma composição culinária, tá? Está diante de um prato, né? É fruto de uma arte culinária, a gente precisa entender que tem esses três pilares fundamentais. Primeiro, quais são os sabores primários? Os principais ingredientes são os sabores primários, aqueles que não podem faltar. Vou dar um exemplo aqui da culinária baiana, por exemplo, um prato chamado moqueca. Ele é um prato cítrico, tá? Limão, obviamente, um ácido, não poderá faltar, tá? Você tem ali notas de sabores asiáticos. Coentro, por exemplo, né? Não vai poder faltar. Coentro não pode faltar. São elementos fundamentais para esta moqueca, tá? Azeite de dendê não falta para a moqueca afro-baiana, né? Para capixaba, esta é uma outra, não vai ter, tá? Então, quais são os sabores primários da composição? Você precisa identificar, mapeá-los e entender quais são as funções dele no prato. Então, precisa entender se é um prato de moqueca, a função do ácido, além de ser um bactericida natural, ele faz parte daquela combinação, principalmente para mariscos, né? Para peixes, vai fazer você salivar, renova ali a questão das papilas gustativas, também quebra essa gordura na boca do dendê, né? Porque a digestão das gorduras começa na boca, então é fundamental para a harmonização do prato, certo? Seja com vinho ou com cerveja, vai ser interessante essa acidez. Então, veja que esses são sabores primários, sabores de partida do prato, tá? Depois você tem os sabores secundários. Veja o que são sabores secundários, eles aprimoram os primários, tá? Importante que vocês entendam isso. Às vezes é uma carne grelhada que tem uma cebolinha agridoce do lado, ou tem um aspargo, ou tem um coulis, certo? E essa carne grelhada é servida com um risoto, ou é servida com um purê, ou é servida com um aligot, beleza? Mas ela tem um tomatinho confitado do lado, tem uma cebola confitada do outro, tem um aspargo. Esses sabores secundários, cebola, o aspargo, a mini cenourinha, são sabores secundários. O que é que eles têm que fazer? Aprimorar os sabores primários. Valorizar os sabores primários. Tá? Eles não podem depreciar ou até mesmo ficar brigando com aqueles sabores. Tá? Depois eu preciso entender quais são os sabores de fundo, o retrogosto. Quais são os sabores? Como é que eu termino essa refeição? Tá? Quem compõe cardápio sempre pensa nisso, cardápios clássicos, né? Que tem várias etapas.
Com que sabor eu termino esta etapa para iniciar uma próxima? Às vezes são sabores muito complexos e às vezes será necessário que você sirva alguns limpadores de paladar. Seja um pão, seja um biscoito, seja um sorbet, para limpar as papilas gustativas, para você iniciar um outro processo. Então, pense comigo, quais são os sabores de fundo, né, que preenchem a boca? Tá? Isso é importante. Isso é uma linguagem muito da enologia, né? Quando a gente está degustando um vinho, quais são os sabores de fundo que preenche, seja a acidez, seja os taninos na boca. Então é importante a gente entender isso. Então, os sabores primários, eles identificam quais são os ingredientes principais, os secundários, tá? Que não devem brigar em quantidade e em intensidade de sabor, muito pelo contrário, eles intensificam os primários e os sabores que ficam no retrogosto. De fundo, quais são os sabores de fundo que aparecem nessa preparação? Então, quando você agora for degustar ou trazer uma nova perspectiva, comece a colocar isso. Pegue uma planilhazinha, pegue papel e aí, no seu almoço, no seu jantar, pare. Deixa eu identificar aqui quais são os sabores primários que o professor Elias falou. Quais são os sabores secundários dessa preparação? Quais são os sabores de fundo que preenchem a boca? Verifique isso. Então, eu tenho agora aqui uns conceitos gerais sobre a construção de sabor. Isso é importante. Então, ao desenvolver ou modificar uma receita, pense nos seguintes pontos. Eu já quero pedir para você mandar este vídeo para um cozinheiro ou uma cozinheira que você conhece, tá? Manda esse vídeo, compartilhe aí. Informação é para ser compartilhada. Primeiro, todo ingrediente tem um propósito, pessoal. Não é tirar um ingrediente sem critério nenhum e ir colocando... Não. Peraí. Calma, pensa. O cozinheiro, ele é um pesquisador, ele é um alquimista. Todo ingrediente tem um propósito. Pense qual é o propósito desse ingrediente nesta preparação. Pense. Pense aí. Tá? Pensou? Beleza. Segundo, os ingredientes podem funcionar juntos ou em contraste. Por exemplo, doce e salgado. Eles são ingredientes que estão indo em linhas opostas, mas se tiver um cozinheiro ou cozinheira que possa tocá-los nele e possa harmonizar, não é nem doce, não é nem salgado demais, é agridoce. Harmonizou. Perfeito. Perfeitamente. Então é preciso que você possa harmonizar. Terceiro, quando dois ingredientes são contrastantes, isso é importante. Certifique que eles estão equilibrados. Certo? Você tem, por exemplo, o amargo, tá? O amargor de uma cerveja, por exemplo, vai fazer um molho reduzido com a cerveja, certo? Verifique se esse ingrediente, por exemplo, com ácidos, por exemplo, ou com doce, por exemplo, se eles estão equilibrados, porque eles são contrastantes, mas eles precisam estar equilibrados. E aqui eu vou dizer para você, quanto maior a quantidade de ingredientes num prato, numa composição, mais difícil será o nosso trabalho de torná-los harmônicos, torná-los equilibrados. Quarto ponto principal na construção de sabor, considere não apenas os componentes da receita. Elisa, o que eu tenho que considerar? Você, como um agente ativo na preparação. Você, quando faz uma receita, você começa exatamente a trazer adaptações na sua memória gustativa. Você também é um agente integrante nessa construção de sabor. Então, é importante que você, ao analisar isso, você não está passivo, você está ativo na preparação. Então, você também faz parte da preparação, com a sua técnica culinária, com a sua interpretação,
certo? E com a sua, exatamente, memória gustativa na construção de sabor, tá? Propósito dos ingredientes, harmonia dos ingredientes, verificar os ingredientes que são constantes e tentar harmonizá-los e verificar sua técnica no planejamento. Outra coisa fundamental, planeje os molhos. Pense nos molhos. Ele faz parte do arranjo principal. É ele que modifica, é ele que melhora, é ele que dá nome, certo? É ele que disfarça uma preparação que não está tão boa, tá? A comida não está tão boa não, mas o molho está uma maravilha. Me dá aqui uma fatia de pão, passa no molho e come. O molho salvou, tá? Então planeje. Na construção de sabor, você precisa sentar e gastar tempo para planejar molhos cada vez melhores. Eu preciso entender isso, tá? Vamos continuar aqui nessa aula de construção de sabores. E aqui, gente, tá? Os novatos na cozinha têm muita dificuldade nisso, tá? E aqui nós vamos trabalhar simplicidade versus sofisticação. A famosa frase, né? Menos é mais. Certo? Então, quanto mais simples for, melhor. Certo? Então, significa o seguinte, que você tem que fazer melhor. Porque aí tem muita gente fazendo no simples. E você corre o risco de dizer, ah, minha tia faz melhor. A minha avó faz melhor, porque é no simples. Mas quanto maior for a quantidade de ingredientes, mais difícil vai se tornar o seu trabalho. Ali não tem muita gente. Ali tem pouca gente. Porque não é todo mundo que vai ali. Ali precisa ter estudo, precisa ter uma mente inquisitiva, precisa ter anos rodados na cozinha, precisa ter uma mente criativa. Então, quanto maior a quantidade de ingredientes, mais difícil vai ser o seu trabalho de torná-los harmônicos. Então, se o erro acontecer ali, o comensal pode gostar muito, mas também pode dar muito errado. Na harmonização, porque eu preciso pensar na harmonização, preciso pensar na bebida, preciso pensar em diversas variáveis que eu preciso controlar. Não significa que eu tenho que só fazer o simples. Não. E quando eu fizer o simples, eu tenho que fazer muito bem feito, porque ali tem muita gente fazendo. Mas quando eu for também no sofisticado, eu preciso entender que o risco é maior, mas a quantidade de ingredientes é maior, certo? Mas eu preciso me desenvolver. Então, o mais simples é sempre o melhor? Claro que não. Nem sempre o mais simples é o melhor, tá? Você pode tornar o sofisticado muito bom. Esse é o trabalho fantástico. Por exemplo, um molho como esse aqui da cozinha mexicana, que é o mole poblano, tá? Existem receitas do mole poblano, do mole, que tem mais de 100 ingredientes. Você já imaginou o que é isso? Um molho que tem mais de 100 ingredientes? Você torná-los harmônicos e tem ingrediente-chave aí dentro. Chocolate, pimenta e muitas. Né? E você torná-los esse molho extremamente harmônico, né? Então, observe isso. Então, é importante. Então, aqui a nossa tarefa é exatamente deixar os ingredientes mais harmônicos possível. Tá? Então, é importante que o cozinheiro entenda que esse é o trabalho do dia a dia do cozinheiro. Tá? Deixar os alimentos mais harmônicos possíveis. Tá? Vai dar trabalho? Vai. É preciso que você entenda que o trabalho de um cozinheiro é um trabalho de pesquisa de sabores. E aí eu quero falar para você, use sempre uma agendinha. Anote os seus projetos, anote os seus insights, né? Confie mais em um pedaço de papel pequeno que numa mente grande. Tá? Então é importante. Então, a aula de hoje sobre construção de sabor, eu vou parar esse vídeo por aqui, a gente continua na próxima, esse vídeo não fique tão grande, tá? E aí eu peço para você que está gostando aí, deixe seu like, tá? Compartilhe esse vídeo, fortaleça aqui o canal do Prof. Bora cozinhar, beleza, pessoal?